Já determinamos a grandeza física W de E para um gás ideal e sabemos que a entropia é igual a K vezes o logaritmo natural da grandeza W de E, que já foi calculada, e o resultado é este. A entropia de um gás ideal depende do número, uma função que eu coloco à parte de partículas do gás ideal, mais uma constante que eu coloquei aqui à parte também, né? E agora eu estou considerando aqui só a parte importante para o que segue, né? Para o que segue. Eu tenho aqui um gás ideal mantido num volume V. Ora, V que está aqui é o volume do recipiente que contém o gás. Estamos prontos agora para gente determinar a temperatura do gás. Ora, como é que eu determino a temperatura do gás? dS dE. Quando eu considero o volume constante, ora, se eu considerar o volume constante, então esta parte aqui não importa e o que me importa agora é K vezes N, vamos escrever assim. O volume, aqui tem um produto, né, do volume vezes a energia. Ora, o produto do volume vezes a energia não importa muito para mim, eu vou então desprezar. Eu tenho log de V vezes o resto é igual a log de V mais log do resto. Então, vou considerar só o logaritmo natural de E elevado a 3 meios, mas E elevado a 3 meios é a mesma coisa que 3 meios de E. Agora, vou colocar aqui dividido por N, mas isso aqui não é tão importante, porque eu vou derivar só com respeito à energia, né? Então, posso até mesmo tirar esse N daqui e colocar para cá, né? Está aqui. Por que importa, né? Para a derivada aqui. Ora, portanto, 1 sobre T é igual a derivada de S com respeito a E. Eu agora selecionei aqui a função que eu acho que é importante, né? Que é logaritmo natural de E. Portanto, 1 sobre T é igual a dS dE. Eu tenho 3 meios aqui de K vezes N, 3 meios de K vezes N, vezes a derivada do logaritmo natural de E, que é 1 sobre E. 1 sobre E. Ora, deduzimos aqui já uma relação bastante interessante e importante, né? Que é a seguinte: qual a relação entre energia e temperatura num gás ideal? De acordo com essa expressão,
eu tenho o seguinte, um resultado bem conhecido, né? A energia é igual a 3 meios de K vezes N vezes T. É isto. E eu utilizei apenas a definição de temperatura, né? Vamos a uma outra relação que a gente deduziu antes, né? É que a pressão dividido pela temperatura é igual a ds dV mantida a energia como sendo constante. De forma que, se ela se mantém constante, o que importa aqui para mim é agora só K vezes N vezes logaritmo natural do volume. Do volume, né? Do volume. Então, veja, eu havia deduzido esta expressão antes, eu concluo, portanto, que P sobre T é igual a ds dV mais ds dV é igual a K vezes N de 1 sobre V. 1 sobre V. Olha só, eu começo agora a derivar um monte de resultados. Isto aqui é a nossa famosa expressão da equação de estado do gás ideal. P vezes V é igual a N vezes K vezes T. N vezes K vezes T. Ou uma expressão que havia sido deduzida de outra forma, onde a gente falou da pressão exercida por um gás, né? P vezes V é igual a 2/3 da energia. É isto. Combinando essas duas. Então, veja, é relativamente fácil, né, fazer a termodinâmica agora. Deduzir expressões como a equação de estado, relacionar a energia com a temperatura, de forma que, a partir daqui, eu posso, por exemplo, escrever a entropia em função da temperatura também, no caso de um gás ideal, né? Eu pego T, que está aqui, né? Ou melhor, pego E, que está aqui, e substituo lá, e obtenho a entropia como função da temperatura. Isso é possível também. Enfim, eu acabo de demonstrar como é prático, uma vez determinada a entropia, determinar a temperatura, né? Determinar a pressão sobre a temperatura, né? Obtendo a equação de estado. Muito bem. Vamos agora considerar um fenômeno curioso, né? E que se chama expansão livre de um gás. Eu vou considerar um gás ideal, porque é fácil fazer previsões para um gás ideal, né? Qual a ideia? O gás está confinado, vamos agora chamar esse volume inicial de V1, né? E agora que eu abro um compartimento ou uma abertura, e o gás está livre agora para ocupar, em princípio, né, todo o volume, onde agora o volume é V2. É V2. É V2. V1 antes, V2 depois. Vamos considerar a expansão livre do gás de tal maneira que, como a expansão é livre, o que eu tenho é que ele não realiza trabalho, né? Ele não realiza trabalho, né? Ele não muda a energia, então, I
é igual a EF. Ele não absorve calor e nem cede calor. dQ, portanto, é igual a zero. Então, veja, não realiza trabalho de acordo com a primeira lei, porque dQ é igual a zero e não houve mudança em relação à energia do gás. Sendo um gás ideal, a temperatura é a mesma. A temperatura é a mesma, né? Muito bem, mas o que acontece? O que acontece é que a entropia muda. A entropia muda. Vamos calcular a variação de entropia? Ora, eu tenho S de E, mas a energia é a mesma, né? Primeiro, com o volume V1. Essa é a situação antes, a entropia do sistema antes. Vamos considerar só aquilo que realmente interessa. O número N é o mesmo, o número de moléculas é o mesmo. Então, veja, S de V1, vamos só o que interessa, né? É igual a K vezes N, vezes logaritmo natural de E elevado a 3/2 sobre N1, sobre N, o número é o mesmo, a energia é a mesma, tá? Então, por conta disso, não vai haver variação de entropia. Eu separei aqui a parte que permanece a mesma, né? Mais, então vamos lá, mais K vezes N vezes logaritmo natural de V. Então, V1. Antes, a entropia era dada por essa expressão. E depois? Bom, como a energia é a mesma, S de E, V2, é igual a K vezes N, vezes logaritmo. Tem aquelas constantes que eu não copiei lá, peguei só aquilo que interessa, tá certo? K vezes N vezes logaritmo natural de E elevado a 3/2, dividido por N, mais K vezes N vezes logaritmo natural de V2. Veja, a entropia depois, com certeza, é maior do que a entropia antes. Porque V2 é maior do que V1. Então, qual foi a variação de entropia? Não é que não tenha acontecido nada, a energia é a mesma, a temperatura é a mesma, não houve troca de calor, não realizou o trabalho. E o que aconteceu no caso da expansão livre de um gás? A entropia do sistema aumentou. Do quanto ela aumentou? ΔS é igual a S de V2 menos S de V1. É a diferença de entropias. Ora, como se trata de energia que se mantém constante, tomando a diferença, isto aqui se anula, este menos esse, e eu fico só com ΔS igual a K vezes N vezes o logaritmo natural de V2 sobre V1. Houve uma variação, portanto, de entropia, e essa variação de entropia é dada por essa expressão. Ora, é claro que a gente vê, né, que ΔS é maior do que zero. Claro, porque V2 é maior do que V1. Logo, esse número aqui é positivo, né? Ou seja, na expansão livre de um gás, nós temos
um aumento da entropia. Esse aumento da entropia está relacionada ou pode ser determinada, no caso de um gás ideal, pela relação entre o volume final e o volume inicial. O log disso vezes K vezes N me dá a variação de entropia.